Papo de Política, com Carlos Renato e convidado. Bom dia, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu estou aqui num lugar muito especial, que eu acho que alguns humaitaenses, com certeza, devem conhecer. Eu estou aqui, ó. Aqui ao fundo está a famosa Casa dos Ladrilhos Azuis, que pertence ao ex-prefeito Roberto Ruy, um ícone da política local da cidade de Humaitá, para aqueles que não conhecem, a cidade ao sul do Amazonas. Como nós estamos à véspera do ano eleitoral 2020, aí, todo mundo sabe, todo mundo vai votar para eleger os seus prefeitos, seus vereadores. Hoje, através de um convite, eu estou aqui na residência do senhor Roberto Ruy, que fica aqui próximo do aeroporto, no bairro do Tarumã, para fazer uma entrevista e para responder uma grande pergunta que está aí polvilhando a mente de muitos humaitaenses. Roberto Ruy é ou não é candidato em 2020? Nessa entrevista de hoje, vamos tentar extrair essa resposta. Dalmas, quem chamou o Dalmas foi essa equipe que está aqui atrás de mim. Bem, pessoal, meus queridos amigos que me acompanham nas redes sociais, no YouTube, Facebook e também nas salas de WhatsApp. Eu estou aqui com um ícone da política do município de Humaitá. Eu sempre falo para aqueles que não conhecem, porque depois que isso vai para as redes sociais, toma o mundo. Humaitá é uma cidade que fica ao sul do Amazonas, aproximadamente 800 quilômetros, 700, 800 quilômetros da sua capital Manaus, aqui do estado do Amazonas, e a 200 quilômetros de Rondônia, né, da capital Rondônia, que é Porto Velho. E hoje eu estou aqui tendo esse prazer de entrevistar esse prefeito que começou a sua carreira ali no meados dos anos 80, e ele é um divisor de águas, antes de Roberto Ruy e depois de Roberto Ruy. E eu consegui essa entrevista aqui com esse político para responder uma pergunta que muitos humaitaenses estão querendo saber. Se Roberto Ruy Guerra de Souza é candidato a prefeito no ano de 2020. Senhor Roberto, bom dia. Bom dia. Tudo bem com o senhor? Tudo bem. Como tem passado? Bem. Como é que está a nossa rádio lá, a Vale do Rio Madeira? A Rádio Vale do Rio Madeira, ela é um patrimônio, né, assim, de Humaitá, é a mais antiga. É uma rádio de tradição, né? Onde as pessoas que moram no interior, nos bairros, né? na grande Humaitá, elas sabem da importância da rádio porque é uma rádio democrática, né? E ela defende os interesses, né? É um palanque dos interesses da sociedade. E, além de pregar sempre... pregar a paz, pregar a harmonia, pregar a sociedade, a boa música, a boa cultura. Então, a Rádio Vale do Rio Madeira, ao longo desses anos, ela tem sobrevivido, né? Até as intempéries do tempo. E da tecnologia. Mas a gente tem um prazer muito, muito grande, assim, de trabalhar ali. A Rádio Vale do Rio Madeira é a primeira rádio AM daquela região ali do sul do Amazonas. E o interessante como tudo isso ocorreu. Mas, infelizmente, essa história vai ficar para um outro momento. Esse é o quadro na lateral do projeto Juntos por Humaitá. Eu, Carlos Renato de Oliveira Dalmas, conhecido aqui também pelo ex-prefeito Roberto Ruy como Sargento Dalmas. Então, geralmente, com certeza, ele vai me chamar de Dalmas. E vamos lá. A minha primeira pergunta, que o senhor não vai responder agora, vai responder só no final, é justamente essa. Se o senhor Roberto Ruy é ou não é candidato a prefeito de Humaitá. Mas eu quero começar essa entrevista falando de um outro Roberto Ruy.
aquele Roberto Rui que chegou ali no começo dos anos 80, ali naquela região de Humaitá, e de uma hora para outra ele se viu candidato a prefeito e ganhou essa eleição. Seu Roberto, o senhor chegou realmente em que ano ali em Humaitá? Eu cheguei em 1900, final de 73, né? Dia 27 de novembro de 73 eu cheguei em Humaitá, e notadamente junto, naquele momento, com as obras da BR-319, né? Já no finalzinho de 73, e no ano de trabalhando no INCRA, né? Eu cheguei pelo INCRA, foi o primeiro funcionário que chegou no município para instalar o escritório e tudo, né? E a partir de então, no ano seguinte, em 74, deu uma grande alagação, e foi onde eu fiz a primeira viagem pelos beiradões de Humaitá, pelas regiões dos lagos, dos igarapés, e passei a conhecer a vida daquele povo, que na época vivia assim, do extrativismo, né? Da seringa, da castanha, da madeira em tora, como chamavam, né? Madeira boeira. Essa era a economia básica do município naquele tempo. E a sede? Como é que era o Humaitá, essa Humaitá dos anos 70, ali 73, 74? Como é que era a sede do município? O que o senhor encontrou nessa sede? Olha, na realidade, o Humaitá era uma sede de seringal, né? A feição da cidade de Humaitá era ali onde é a Praça Benjamin Constant, o prédio da prefeitura, o Patronato Maria Auxiliadora, aquele prédio, aquele auditório dos padres, a igreja católica ali, aquele casario ali da rua, tanto da Rua Monteiro como da Rua Marechal Deodoro. Então ela dava a feição de uma cidade antiga, né? Muito antiga, e notadamente uma cidade que estava tudo a fazer, né? Porque havia muita gente chegada de fora, né? Eu, na realidade, eu quando cheguei em Humaitá, eu fiquei muito encantado assim pelo aspecto histórico. Sim, da cidade de bucólica, Humaitá. né? Uma cidade bucólica. Uma cidade bucólica, embora estava naquela época muito efervescente em função da empresa Gutierrez fazendo a estrada e tudo, né? E a gente se incorporava em todo aquele processo. Mas em Humaitá você não conseguia sair do centro da cidade e andar nos bairros porque não tinha asfalto, né? As ruas eram todas no barro. Tinha picadas, as ruas eram picadas. Não havia, assim, uma cidade projetada ainda, à exceção, notadamente, da Vila dos 54 Bis e da Vila do Dinite, que eram as duas expressões, assim, mais fortes, porque as casas eram melhores e tudo, né? Então esse era o Humaitá, um povo simples, modesto, atencioso, né? E eu me encantava muito assim com a simplicidade das pessoas do interior. Eu passei a gostar mais assim de Humaitá quando eu fui ver as dificuldades das pessoas ao longo dos seringais, dos rios, igarapés, dos igapós, das estradas, né? E é isso. Agora, o técnico, se eu não me engano, o senhor é agrimensor? Não, eu sou técnico em agropecuária. Em agropecuária. Mas o senhor trabalhava no INCRA na questão de agrimensura? Não, eu trabalhava no sistema fundiário e notadamente nesse trabalho de agrimensura também, tá? Acompanhando, fazendo inicialmente todo um levantamento para separar as terras que eram de particulares das terras da União, do governo federal, né? As terras devolutas, né? Eram tidas como devolutas anteriormente, mas elas já eram incorporadas pela Lei 4.504, que ela disciplinou 100 quilômetros à margem de cada rodovia, né? Terras a serem arrecadadas para o governo federal. Então, o meu trabalho era assim, do Rio Madeira, Purus, toda a extensão do Madeira e toda a extensão do Purus, foram 8 anos de muita luta ali. Para vocês aí que não sabem, que não conhecem um pouco da história, o Humaitá, na realidade, ele é uma grande Seis Marias. E o dono dessas Seis Marias, que comprou essa área ali no século XIX, quase no finalzinho, 1872, se não me falha a memória, foi o Comendador Monteiro. Eu, inclusive, tenho uma cópia do título original requerido pelo Comendador Monteiro, a coroa do Brasil.
e esse título ele nunca foi regularizado. Então temos esse grande problema de terras da intendência em Humaitá, terras do Comendador Monteiro e propriamente aquilo que durante a fundação da cidade de Humaitá foi doado na recém-república para ali, aquela localidade de Humaitá. Tirando um pouco da história, vamos voltar aqui para o nosso passado presente. Como é que Roberto Rui acabou na política daquela região? Na verdade, o que me inspirou eu entrar na política foi conhecer a situação em que vivia a comunidade, né, o povo ali, as necessidades prementes daquela época. Sem culpar o B, porque cada tempo no seu tempo, mas eu lhe conto um episódio aqui. Eu viajando pelo interior do município de Humaitá, e precisamente pelo rio Acará, e depois Capanã, toda aquela região, não sei qual é, eu me deparei com uma grande quantidade, quase que maioria, 80%, digamos, a 90%, do povo ribeirinho analfabeto. Analfabeto? Analfabeto. Sim, 70, né? Estão falando do final dos anos 70. Não era diferente a questão, por exemplo, das BS também, e de muita gente chegando de fora, com famílias que se instalavam ali e tudo. Então isso me preocupou muito, porque a minha formação foi sempre focada no sentido de que o saber, né, é que desenvolve uma sociedade. Então, no Humaitá não tinha escolas na zona rural, naquela época, muitas pessoas doentes no interior, jovens, por exemplo, com problema de dentes estragados, doente, às vezes até acamado numa rede. Paludismo, malária. Muito. Senhores, assim, ainda jovens, às vezes com 40 e poucos anos, 50 anos, que pode ser considerado hoje como jovem, na época esperando para morrer, porque não tinha acesso ao sistema de saúde, né? Ao sistema de saúde e tal. Nós tínhamos um hospital ali em Humaitá, que atendia, né, na medida do possível, e notadamente fez grandes atendimentos ali, era uma porta de salvação. Mas a extensão do município muito grande, o grau de cultura, notadamente, das pessoas, isso que eu estou me referindo aqui. Quando eu ia fazer uma entrevista com aquela pessoa que morava lá naquela localidade, e geralmente no final da entrevista eu fazia um apontamento, tá? Um levantamento da situação, da propriedade das pessoas que ali habitavam naquela região. Era um documento para o INCRA. Aí na hora de assinar, a maioria das pessoas vinha com o dedo. Digital. Já levava ali vinha com a digital. A famosa digital. E aquilo me entristecia muito. Como é que uma região dessa, um município no futuro vai desenvolver, se hoje, né, as crianças não têm, muito raramente algum tinha acesso à escola? Havia umas 20 localidades que tinha lá a professorinha, né? A professorinha de quarta série. Lá lecionando ali e tal, né? Com dificuldade, às vezes até na sala da casa, numa chupana de casa de farinha, alguma coisa assim, num galpão. Mas não havia aquele... na realidade, era uma educação quebra-galho ali, né? Era o mínimo pesado. Isso. Nós estamos falando de um Brasil de 1970, cuja maioria aqui, talvez, os jovens não entendam, onde quase 50% da população do Brasil, o Brasil era um país praticamente rural, nos anos 70, e metade da população era analfabeta. Certo. Aí a gente, Dalmas, convivendo ali na cidade, eu via a necessidade do mercado público, a necessidade de um novo hospital, a necessidade de uma rodoviária, a necessidade de sair do centro antigo, tradicional da cidade, e levar as escolas para os bairros, levar a educação para os bairros com qualidade, né? Até porque naquela época a prefeitura era responsável só pela educação no interior, a educação rural. Não havia prédio educacional do município dentro da cidade. É tudo Estado.
era tudo do Estado. Portanto, que o primeiro prédio que nós construímos ali no bairro de Santo Antônio, foi a creche Lindalva Guerra, foi o primeiro prédio municipal a funcionar uma educação pela prefeitura do município, né? Então, eu assumi a prefeitura com essa preocupação, né? Sim, no caso, o senhor viu a política, né? Você estava nessa direção. Eu estava nessa direção. Aí vamos ter as eleições ainda, a gente está caminhando para as eleições. Isso. Então eu via aquelas dificuldades das pessoas, em todos os aspectos. Embora ali tinha um aparato muito importante na época do governo federal, que era a Fundação SESC, né? Que combatia a malária no interior, que fazia os banheiros, não fazia o trabalho do pré-natal com as gestantes, ali já tinha um trabalho assim. Mas precisava avançar o Humaitá, definir uma cidade. Isso aí era uma das preocupações que eu tinha na época, era de não crescer uma cidade afavelada. Sim. Afavelada. O Humaitá, você saía, por exemplo, ali da Rua 5 de Setembro, você tinha que ir pela Avenida Brasil para ir para o bairro de Santo Antônio ou ir pela Rua Monteiro, a primeira rua da frente do Rio, porque não tinha outros acessos, né? Você saía, por exemplo, da circular municipal, você tinha que vir aqui pela vila da área de 54 bis, porque não tinha acesso àquela Rua do INCRA ali, né? Pois é, então a cidade de Humaitá não tinha acessos, né? Entre os bairros ali, uma grande quantidade de pessoas solicitando o direito a ter um terreno, né? Um lote urbano para construir sua casa. O homem da zona rural, a BR-319 e a Transamazônica, de Humaitá até o Piquiá, muito habitada, mas o povo não tinha estrada vicinal, produzia, não tinha como transportar a produção para a sede do município. Não havia nenhuma assistência por parte do município com relação, não havia escolas também, não só no Beiradão, como nas estradas. Por outro lado também, o que eu observava ali, a Transamazônica, na época foi a época das grandes ocupações. Eu já conhecia porque eu viajei até a divisa com o estado do Pará, a gente dava aquele atendimento às pessoas ali, né? E a partir dos anos 80, né, quando foi criado o projeto Apuí, né? O projeto Juma, né? A atenção do projeto Juma é para o setor rural, né? Mas não era para a vila. Criou-se ali uma vila, né? Pelo esforço ali da família Marmentini, Celso, um pioneiro que havia lá em Apuí, tudo criou-se aquela vila, mas não tinha acesso a Aripuanã. Sim. O único acesso de toda a Transamazônica, de toda a 319, era o Humaitá. Então o Humaitá era um polo que precisava ali, era um coração cuja responsabilidade atingia 600 quilômetros, 500 quilômetros, 400, 300. Praticamente naquela época dentro da selva, né? Dentro da selva. Aí o senhor pegou esse foco e em algum momento apareceu esse braço político. Não, eu na realidade eu saí do INCRA, né? Havia na época aquele entusiasmo com o plantio da seringa e de montar fazendas, os bancos financiando, né? E eu não queria ficar a vida inteira ali como funcionário, né? Eu pedi as contas do INCRA, né? Eu sacrifiquei, até negociar a casa que eu morava, a troco de uma propriedade, e aí tirei o financiamento bancário e tal, e ali começou o meu trabalho, né? Em várias, já fora do serviço público, né? Eu comprei uma propriedade particular. Na época, os proprietários de seringais estavam vendendo até a preço razoável as propriedades, eram muitas propriedades à venda, né? E eu adquiri algumas propriedades dessas e fui trabalhar. E aí, quando chegou o período das eleições,
nós montamos um grupo ali de pessoas que questionávamos, por exemplo, essas coisas que eu acabei de falar: a educação, a saúde, o apoio à agricultura, a atenção às pessoas que chegavam de fora ali para dentro, né? E esse grupo que se formou ali, eu passei a liderar esse grupo, né? Na época só tinha o PMDB e o PDS, né? E o professor Gilberto Mestrinho, que voltava de um período Foi exilado, né? que foi exilado, né? Com a abertura política, né? Que nos favoreceu, me convidou, porque eu conhecia a minha família aqui em Manaus, conhecia o Gilberto Mestrinho já de longas datas, né? Desde o período do seu primeiro governo, né? E eu tinha um primo, na época, primo de minha mãe, que tinha uma influência política, era Rivaldo Frota, uma influência muito grande aqui, era deputado federal no cenário político, e me convidaram para ingressar na política, né? Só que me convidaram pelo PDS, mas eu não tinha simpatia pelo PDS. Eu me alistei no PMDB, né? No MDB na época. MDB? Né? Então, o seu MDB desde aquela época? Desde aquela época, MDB, né? Que teve seus períodos de glória, sim, né? Com certeza. Teve seus períodos. Tem sua marca na história, né? Sua marca na história. E me candidatei, né? Eu fui lutar, notadamente, contra um poder político hierárquico e o Maitá, né? Nós chamamos ali do poder político daquela época de coronelismo, praticamente, né? Que vinha de longas datas. Eram quem exercia esse dia de política eram os antigos proprietários, coronéis, como esse dizer que é o coronel de barranco. Dos seringais. Seringais. Isso é natural, porque a cultura era seringa, né? Naquele tempo. E era assim. Como no Nordeste, tem os coronéis de Nordeste. Mas já havia passado ali também, nesse período, um prefeito, o senhor João Batista, Teodoro Alves Filho, no primeiro mandato de 6 anos. Ele foi até, do meu ponto de vista, na época, injustiçado, cassaram o mandato dele de uma forma muito brusca, né? Assim, então, o Maitá já teve um prefeito cassado? Teve um prefeito. Ele foi afastado para julgamento e no lugar dele entrou a pessoa que perdeu a eleição para ele. Foi colocado como interventor, né? Auricílio Botelho, e acabou o João Batista não voltando mais e Auro ficou para completar o tempo, para completar os últimos 3 anos de mandato. Então foi nesse procedimento, nesse verver, nessa inspiração, que eu me lancei candidato a prefeito, né? As pessoas na época, muitos desses companheiros me viam com... Eu sempre tive facilidade na retórica, na expressão, a minha forma, por exemplo, de tratar as pessoas, né? Com distinção, tratar bem as pessoas, de dar uma palavra boa, uma orientação, de ouvir também. Eu acredito que isso tenha sido o ponto principal, por exemplo, da nossa ascensão política, da minha entrada na política de Humaitá. No caso, então, o senhor concorreu primeira vez? Eu concorri a primeira vez. E ganhou? E ganhamos, né? Eu disputei, inclusive, com o ex-prefeito José Lobo, que tinha 2 mandatos, já tinha tido 2 mandatos lá em Humaitá, e passou um período aí de 10 anos, né? De 2 outros mandatos, e ele voltava como candidato. Filho de uma família tradicional, lá do Lago de Três Casas e tudo. Botelhos, Neves, Brasis da vida. Mas o que me deu, na realidade, o grande suporte foram as estradas. Porque José Lobo era uma pessoa muito conhecida, ele foi um prefeito, na época era uma pessoa que é conhecido como prefeito razoável ali na cidade de Humaitá, né? Sim. Mas, então, os tradicionais assim, da cidade, o apoio foi restrito.
E o apoio maior que eu tive foi, na realidade, das pessoas oriundas de outros estados, né? Sim, que estava chegando naquele momento ali, fervilhando, mas tá... fervilhando. Ao longo Contanto que você tem uma ideia, quando abriram as primeiras urnas tradicionais aqui no centro, eu estava perdendo com a diferença de quase 800 votos. Não é pouco, né? Não, 800 votos para aquele momento devia ter o quê? 5 mil eleitores? Tinha Essa faixa. Tinha uns 7 mil. Pouca coisa a mais. No decorrer disso, já tinha mais um pouco, acho que já tinha beirando os 10 mil eleitores. Quando abriu, por exemplo, as sessões onde votava o povo de fora, no caso do de Caxias, Incra e tal, eu tive urnas que me deu diferença de mais de 300 votos numa só urna. Botou 300 e pouco, tal, eu tive... 300 votos eram seus? 300 e pouco, 200 e tal, né? E logo cobriu essa diferença. Mas eu ganhei pela legenda. Porque eles tinham, naquela época, cada partido tinha 3 candidatos, tá? 3 candidatos a prefeito do PDS e o PMDB 3 candidatos a prefeito. Só que nós tínhamos 2 candidatos com expressão de voto, que era eu e o filho, e um outro rapaz que se candidatou, ele não tinha expressão eleitoral. E o outro lado tinha 3 com expressão eleitoral, né? Mas mesmo assim, a nossa legenda foi vitoriosa. Aí Roberto Rui, naquele momento, o senhor assumiu a prefeitura pela primeira vez em que ano? Em 1983. 83. Quer dizer, nós temos 79, a abertura política dada pelo o falecido ex-presidente João Batista Figueiredo. 82, nós recebemos a anistia, né, a lei da anistia. 83 é a primeira eleição desse movimento pós-ditadura, né, pós-governo militar, e o senhor foi eleito justamente nesse eixo. Como é que o senhor pega essa prefeitura dessa cidade bucólica, praticamente dentro da selva amazônica? Olha, na verdade, eu peguei a prefeitura sem dívidas, né? Para ser sincero aqui nas minhas palavras, o interventor, que naquele momento saía, né? Foi meu opositor político, ele apoiava um grupo governista na época, né? Sim. E eu peguei a prefeitura com poucos funcionários, né? A prefeitura tinha 80 e poucos funcionários na época. Um bodezinho, um tratorzinho, daqueles tratorzinhos pequenininhos que puxava o lixozinho ali pelo centro, né? E muita expectativa, né? Muita expectativa. E eu fui, em primeiro lugar, reestruturar a prefeitura, porque na época o Humaitá não tinha empresas, por exemplo, prestadoras de serviço, empresas regularizadas. Para poder fazer licitação. Para licitações e tal. Então eu entendi, tinha muitos homens habilidosos, né, profissionais, era carpinteiro, pedreiro, eletricista, o pintor, isso, aquilo e tal, né? E eu contratei uma quantidade significativa de pessoas para poder construir, né? Operadores de máquinas, era um município que tinha muita gente com essa habilidade, porque em função das estradas, das empresas que trabalhavam, isso facilitou muito, por exemplo, a abertura dos bairros que nós abrimos ali, das ruas e tudo. Tem uma lenda, não sei se é uma lenda, se é realidade, eu vou tirar a dúvida com o senhor agora. Logo assim que eu cheguei em Humaitá, nos anos 90, ali, final de 99, né? Cheguei em dezembro de 99 em Humaitá. Então eu era uma pessoa que gostava muito de me informar, né? Quem era, quem foi, porque eu sou historiador, então eu quero me informar da etnografia ali do lugar para me poder conhecer, apesar de na época não exercer a profissão de historiador. Roberto Rui foi para a rua cavar vala? Fui. Isso é real mesmo? É real. Eu não só cavei vala, como eu fiz grande parte logo no início do mandato. O Humaitá não tinha bueiro, né? Não tinha... Para abrir, por exemplo, as ruas, né? Ali, as novas ruas, né? Principalmente as ruas adjacentes. Tinha que escoar água, por exemplo. A primeira drenagem da cidade. A primeira rua que nós abrimos foi a rua da Castanheira.
ali onde é o Seringal, chama de Seringal, né? Paralela à Rua Circular Municipal. Eu adquiri uma fábrica de tubo, comprei uma fábrica em São Paulo e tal, né? Trouxe os profissionais de lá, que estão, inclusive, Expedito. Meu abraço Expedito, né? Veio nessa época prestar grande serviço ao Humaitá, ele era o gerente da fábrica de tubos, né? E aquilo foi uma boa nova, fabricando tubos e tal. Agora, como coloquei esses tubos, né? Aí eu comprei um Vademécum, um sebo lá em Porto Velho, livros de engenharia, né, que fala sobre a questão da infraestrutura urbana. Planificação, dava desde plantas, é uma coisa maravilhosa. Aquilo foi, acho que uma grande base da minha administração. Porque eu passei a me tornar um profissional autônomo com aquilo. Eu, de noite, eu ficava lendo, fazendo plantas, né? Inclusive, não era só a planta arriscada, eu cheguei a fazer o cálculo, né? Sim. Entendeu? O cálculo estrutural, que é um trabalho da engenharia civil, né? Fazer desnivelamento, eu já tinha, notadamente como topógrafo, eu já tinha esse conhecimento, né? Mas havia necessidade de incentivar os trabalhadores a ir para dentro do buraco mesmo. Alinhar a vala, como fazer um berço para colocar o bueiro, sem colocar ele no chão, na terra pura, né? Sim. Então tinha que fazer o desnivelamento, bem reto. Fazer um bercinho com areiazinha ali. Depois fazia lá colocava um cimento, né? Uma camadinha de cimento, uns ferros para uma lajezinha, aí botava o bueiro em cima, depois enchia com areia e molhando, tá? Ia unindo os bueiros, como fazer uma caixa bem feita, com boca de lobo do outro lado e tal. Então, como na realidade havia necessidade, eu era o mestre de obra, né? Eu estava lá em cima. Não foi só ali, ali, por exemplo, onde é o mercado público, lá o mercado grande, uma grande vala, eu fui para dentro com o pessoal para incentivar. E foi lá, pegou na enxada, na picareta? Na enxada, na picareta e tal, né? O pessoal levava água, suco, merenda pra gente, muita gente tirava fotografia, eu não fazia aquilo por exibição, não. Sim. Eu fazia com prazer, porque eu queria mostrar que era possível. E também ver o filho nascer, né? Nascer. Era um desafio muito grande, né? Nas obras, por exemplo, eu ia lá, eu determinava a quantidade do cimento, da areia, tá? Ia ser colocado, da pedra, tudo, para não se rebocar uma parede com uma massa fraca, não fazer uma construção que depois viesse rachar, viesse dar problema, enfim. E também era um Brasil diferente, né? Um Brasil diferente. Então, Roberto, o seu primeiro mandato, como eu falo aqui sempre, é um diferencial do que era o Humaitá e o que se tornou o Humaitá. E é justo lembrar que o senhor foi um baluarte da educação, principalmente voltado para a área rural. O senhor praticamente é uma pessoa que se dedicou a essa zona rural que estava jogada, né? Largada lá no meio do nada. O senhor construiu mais ou menos quantas escolas na zona rural? Tá, deixa eu lhe colocar aqui, na época, como eu lhe falei, eu abracei a região sul do Amazonas toda. Não só o território do município de Humaitá, que se limitava na época ali até o Maici, depois foi até o Marmelos, né? Aí depois como deputado, nós fizemos isso. Como os municípios lindeiros ao Humaitá, que ficavam, por exemplo, saindo para Manaus, você tinha ali o município de Humaitá, que encerra no rio Acará, aí depois tinha Manicoré, depois Piquiá, tá? Piquiá, digo Tapauá. No sentido, por exemplo, para tudo isso, até onde se alcançava, a 170 quilômetros, eu coloquei escola, né? No sentido Lábrea, por exemplo, 200 quilômetros, até o Quixuna é o Humaitá. Dali até o Itaparaná, Canutama. Então nós colocamos escola também dentro de Canutama e dentro da área de Lábrea também, tá? Sentido Porto Velho, o Humaitá se encerra no Rio São João, na estrada. Ela vai por trás, ela vai até próximo do quilômetro 100, mas na estrada já pega o município de Canutama. Sim. Ali eu construí escola em toda a área do município de Canutama, até a divisa com o território, com Porto Velho, né?
que na época era território, né? Território, território do Guaporé. De igual modo, na Transamazônica, Dalmas, eu construí escola a 600 quilômetros de Humaitá, 620, na divisa com o estado do Pará, num lugar chamado Borrachudo. E aí instalei as escolas em Apuí, 20 e poucas escolas em Apuí, além da escola da sede, eu fiz uma escola grande de madeira mista, assim e tal, com 5 salas de aula, em princípio, 23 escolinhas na zona rural, né? De madeira serrada na localidade, telha brasilite e tal, né? Ali tinham muitos carpinteiros e tudo. No Matupi, de igual modo, abrimos as primeiras vicinais do Apuí também, tá? Sim, naquela época. Então, ator de Humaitá. Rodou 400 quilômetros para chegar lá. Para chegar lá, em cima do caminhão e tal. Daí viemos, Matupi, implantamos ali a vila de Matupi, né? Logo no começo foi na boca do rio Manicoré, ali, né? Depois recuamos para cá por questão das pessoas acharem melhor ali e tal, e a gente respeitou isso. Abrimos as primeiras vicinais, vicinal do Pitaceiro, vicinal tal, né? Depois o INCA ia tomando conta, né? Abrindo mais. Mas ali colocamos o posto médico, a escola, assim como no Apuí, o mini hospital, o colégio, levamos o cartório para lá, tá? Notadamente a comarca dele, o comandante foi para lá. A compra da produção, nós tínhamos 2 caminhões puxando a produção de toda a Transamazônica, onde nós alcançávamos, o café que eles produziam muito lá, a melancia, a banana, tudo trazia, né? Assim como na BR-319 a gente implantou esse sistema. Então eu fiz 146 pontos de escola, no primeiro mandato. 146? 146. Eu tenho isso hoje ainda levantado nos meus dados, nos meus arquivos lá. Era aquela escolinha modesta de madeira. Sim, daquele momento, né? Daquele momento. As pessoas já tinham habilidade com a motosserra, tá? Onde tinha serraria, a gente comprava na serraria. Não era tão caro construir uma escola, equipar, produzimos ali mesmo em Humaitá as carteiras, as mesas, eu montei uma oficina, o armário, a lousa, comprávamos as lousas e tal. E estou dizendo, a gente implantou a merenda escolar. Quando eu municipalizei pela primeira vez, a gente tinha a viatura, não só terrestre como de água, e implantei em todo o Beiradão, nas comunidades ribeirinhas, levando a oportunidade, treinando aqueles professores leigos. Alguns tinham 2º grau, outros não tinham 2º grau, tinham o ginásio, outros tinham o quarto ano. Os primeiros 4 anos. Mas o que importava era tirar as pessoas da escuridão. Sim, claro. Naquele momento. Analfabetismo, né? A gente trazia esse povo para Humaitá e reunia ali 150, cento e tantos professores ali, dando treinamento. E uma pessoa da SEDUC, um grupo da SEDUC, o Gilberto da Silva, ele foi muito atencioso na época comigo, sempre fazendo convênios para inteirar os pagamentos, porque o Estado pagava 60%, e o município 40% do salário do professor. Mas às vezes o Gilberto dava um recursozinho a mais para a gente ajudar a construir e tal, né? Então conseguíamos o transporte do professor, né? Era um salário abençoado, embora às vezes o Estado demorava às vezes até 3 meses para repassar o dinheiro. Porque naquele tempo não tinha internet, não tinha informática, era tudo no papel, tudo no malote. Às vezes as próprias dificuldades mesmo de repasse e tudo. Mas era uma bênção, assim, para aquelas pessoas, né? E muita gente foi aprendendo a ler, escrever, aprendendo as 4 operações, né? Eu tenho dado pessoas como a chamada saudosa professora Marluce Lobato, foi uma brilhante secretária de educação, né, na época. José de Brasil também foi um cooperador na época também, nessa área da educação. E eu tenho lembrança, por exemplo, de no bojo do material escolar, que a gente mandava para o interior, ia também algumas coisas interessantes. Tinha pasta, escova, né? Pasta de dente, escova de dente, para poder escovar o dente. Lá. E um remedinho para piolho. Ah, sim, com certeza. Porque às vezes os professores se queixavam que os meninos tinham piolho. Que o menino tinha piolho, então a gente mandava também, né?
O famoso DTFON. DTFON. É uma coisa interessante, a nossa coordenadora, Débora Braga e Nação Braga, eram 2 irmãos, ali da Ilha do Tambaqui, professora maravilhosa da rede municipal de longos anos, que lá no Tambaqui tinha um ponto de escola. Aí eu fiz 2 escolas lá, eles escolheram o nome, era Tracajá e Nova Esperança. Lá no Tambaqui, reunia todas as meninas lá, tudo, né? E eles faziam a entrega, por exemplo, não só da merenda, como do material escolar, com uma religião, sabe? Faziam também, na época, a avaliação dos alunos, né? Periodicamente, 2 a 3 vezes por ano, a gente fazia avaliação dos alunos na própria escola. Bom, é até moderna para a época. É moderno, né? Não só treinar o professor, como a avaliação do aluno. Né? Bom. Então era muito prazeroso, aquela escolinha, a comunidade do interior tinha um prazer enorme de ver o filho ir para a escola estudar, né? Ter o seu caderninho. Na época a gente não tinha estrutura para dar farda de escola, mas dava o chinelo. Chinelo havaiano, E no pacote o chinelo havaiano também e tal. Essa é nova para mim. E assim foi a construção de escadas. Fazia parte do pacote escolar, né? Sim. Fazer escada de madeira para os alunos subirem, aquela canoa fabricada pelo município, né? Então, naquele primeiro momento, foi um festival de obras em Humaitá. Foram muitas escolas, tá? Eu quero dizer assim, a maioria das escolas de bairro, as antigas nós reformamos, ampliamos, e eu acho que não teve uma escola em Humaitá que não sofreu uma ampliação das antigas e bairro que não ganhou também na época uma escola, um colégio novo, né? As BRs também ganharam em todos os lugares. E aquilo era uma satisfação enorme, né? A escola agrícola, né? Foi uma grande boa nova. Para mim foi uma... E só tem 2 no Amazonas, né? Só foram 2. Só foram 2, o Humaitá e Aripuanã. E foi até as outras não vingaram. Depois, com o passar do tempo, uma escola em São Gabriel da Cachoeira, ela vingou. Era do mesmo projeto, né? Sim. Mas na outra gestão, o prefeito tocou o projeto para frente. Hoje ela é uma escola federal. Ela foi federalizada, o que era o nosso objetivo com a Escola Agrícola de Humaitá. O projeto da Escola Agrícola, para quem não conhece esse movimento, era justamente capacitar as pessoas da zona rural para o movimento do primeiro setor. Você ter jovens ali qualificados na área mão de obra técnica, que seria a área de agricultura, piscicultura, criação de gado. Então era para formar essa mão de obra que não tinha. E você faz com que as pessoas permaneçam naquele lugar. Com essa habilidade, elas não precisariam sair em busca de oportunidade. A oportunidade estaria ali, exatamente, que era aquele pulo naquele momento. Então, na época, o município deu uma alavancada, uma abertura dos bairros, né? Foram muitas ruas, muitos bairros abertos, asfaltados. A primeira vez que foi colocado um asfalto, aquele chamado asfalto a frio, eu comprei uma usina lá no Rio Grande do Sul, né? E a Ipiranga, que já trabalhava aqui na capital com esse modelo de asfalto, treinou nossos técnicos e a gente colocou aqueles funcionários maravilhosos ali para asfaltar o bairro da Olaria, todos ali, circular municipal, onde foi passando, né? Tudo. Então era assim. No primeiro mandato, né, no primeiro momento, essas coisas, né? Teve que ir acontecendo. O cemitério novo, coloca lá, entendeu? Porque já o cemitério antigo não cabia mais, vamos transportar para ali. Muito próximo do Rio, né? Era uma atenção em todos os níveis. Eu passava o dia na rua. Sim. Às vezes e resolvendo problemas sociais também. Aquela história do temporal, né, que você... Sim, isso aí agora é interessante, né? Um marco também dos causos, né? O Humaitá é uma terra de causos aqui, e essa que ele me contou, essa aí vai para o seu
o pai do Tânia, né? O Juca Mota, né? Uma pessoa maravilhosa que o Humaitá precisa reconhecer a figura histórica que é o seu Juca Mota. E ele falou justamente isso, né? Do destelhamento, né? Que houve um temporal muito forte em Humaitá, e as casas naquele tempo, elas eram cobertas com a palha branca. É uma coisa até tradicional, porque a palha, ela é fresca, dura ali de 2 a 5 anos, é um trabalho, para você recompor aquilo, tem que tirar da selva, né? Tem que ir na selva, pegar a palha, mas a casa ficaria assim, mais agradável de você viver. Mas aí houve um temporal, e parece que o senhor comprou uma quantidade surreal de telhas ali, né? Nós compramos na época aconteceu o seguinte, a maioria dos bairros, né? A pessoa notando por falta de poder, já tinha, notadamente a maioria das casas existentes já eram cobertas de brasilite, né? Que é a tradição ali. Mas muitos bairros, os bairros da periferia, as casas eram de palha. E não só foi com o vendaval que aconteceu, onde muitas coisas foram atingidas por esse vendaval, nós decretamos o estado de calamidade pública, porque atingiu mais de 500 casas, né? Para menos ou para mais atingiu isso. E aí eu trouxe aqui, vim com o governador referendou o decreto, liberou um recurso, né? E eu aproveitei o ensejo para comprar uma grande quantidade não só de telhas, mais de 50 mil telhas na época, né? 50 mil telhas. As carretas chegando com telha ali, pessoal, foi interessante. Mais de 1.000 metros cúbicos de madeira, né? E essas telhas de madeira foram doadas, né? Foram doadas. Tudo doado. Nós, do objetivo, por exemplo, do sinistro que aconteceu, nós atendemos mais de 500 casas, né? Mas eu aproveitei para mais uns 500 para que o pessoal trocasse a palha pela telha brasilite. Quando acontecia um incêndio, por exemplo, acaba quando a gente não tinha corpo de bombeiro, algum mecanismo, quando chegava lá, só para já estava só o chão. Então, isso ajudou na época, inclusive assim, politicamente, esse fato uma parte foi pelo Estado, não foi tudo pelo Estado, mas depois eu coloquei, deve ter sido na época uns 30% para atender aquela demanda, mas eu continuei comprando. Sim, e ofertando esse benefício, né? Para melhorar o aspecto da cidade, daquelas casas de palha. Só não ganhou quem não quis. Tinha gente que queria, aproveitou para fazer uma casa. Fazer um puxadinho, né? Não, fazer uma casa, às vezes com filhos, com parentes. Fazer uma pessoa que necessitava, tudo. Seu Roberto, nós chegamos ao final desse período bom da administração. Eu procuro separar o prefeito Roberto Rui da pessoa Roberto Rui, né? Aquele Roberto Rui, ele fez um diferencial que foi reconhecido pela população, todo mundo entendia que Roberto Rui foi uma expressão diferencial. Claro que acho que não foi 100% maravilhoso, teve seus problemas. Claro, ainda falando do primeiro mandato, só para concluir, foi a primeira vez que foi um gerador de luz no interior. A primeira vez que uma comunidade viu um gerador, né? Um gerador de luz, o que gera uma boa nova muito grande, né? Na época eu acredito que uns 50 mais ou menos geradores a gente deve ter colocado em comunidades principais. O distrito de Auxiliadora, criamos o distrito ali, com colégio, isso, aquilo e tal. A luz também, eram 2 geradores de 100 e poucos kVA para atender a demanda. Poço artesiano, com água de qualidade nas principais comunidades, né? Isso no primeiro mandato. E na cidade de Humaitá, a cidade cresceu muito, mas a calamidade de água servida, para você ter uma ideia aqui, só 40% da população tinha água disponível nas casas. E em algumas dessas até com muita dificuldade. A cidade crescia da noite para o dia, né? E aí foi quando eu consegui tirar do SESP, passar para a COSAMA na época, né?
Sim, a Cosama, Poder de Águas do Estado do Amazonas. E o governador, passando para a Cosama, liberou os recursos necessários e nós colocamos quase 50 quilômetros de rede nova, com 27 novos poços artesianos, servindo toda a cidade de Humaitá, inclusive em algumas extensões onde não tinha nem casa construída. Toda a sociedade, o povo colaborou na época, até porque o pessoal cavava. Cavava o seu reguinho ali para poder. Manual, não, cavando para ganhar dinheiro, né? Ah, sim, também. De noite, né? Que era mais frio, era uma festa. Deixamos a cidade toda servida de água. E fomos avançando em cima da questão da energia, na cidade também. Naquela época eu comprava os postes de Aquariquara, né? Sim, Aquariquara, porque é mais barato, né? Tá até de Deus com Aquariquara aí, né? Tem, o bairro precisava de, ali às vezes um transformador, comprava uma coisa, eu ia servindo os bairros ali da cidade. Foi um mandato bem, com muito trabalho, né? Claro que deve ter tido alguns pontos, não foi 100%. Eu quero dar uma palavra aqui, que eu acho que a verdade é uma coisa importante nas nossas vidas, e cada um de nós tem que estar sempre se policiando para que da nossa boca saiam palavras que se traduzem em bênçãos. Sim. Porque à medida que você solta uma palavra mentirosa, é uma maldição. Você está mentindo para você está mentindo para o Espírito Santo de Deus, que não aceita isso, né? E naturalmente para alguém que vai. Eu sempre tenho um pensamento que a mentira é uma verdade contada que não existe. Porque para a pessoa, ela pensa que é uma verdade, bota na mente dela, mas que é uma verdade que não existe, né? Que não se completa, que não... É quase uma história com ele, né? Eu tive, ainda jovem, você tem coisas que você faz, erra no sentido de acertar, né? Eu tive também alguns erros, mas não eram erros, por exemplo, de perseguir alguém, de prejudicar pessoas, de fazer coisas nesse sentido não, tá? E nem erros focados na corrupção, isso, aquilo outro, né? São erros muitas vezes administrativos, que você tem que dar aquele jeito para que a coisa aconteça, mas dentro de um caráter, tá? Assim. Mas a gente não é perfeito, ninguém é perfeito. Não. Perfeito é só E como eu falo sempre, né? O Brasil era outro, né? o Brasil era outro. Então, Roberto, a gente está encerrando aqui a primeira parte dessa entrevista. Ela é uma entrevista curta, porque a gente está falando com uma pessoa que tem uma história de mais de 40 anos de política. E nós vamos agora passar para um segundo momento, que eu acho que é o momento, eu não sei, mas eu acho que é o momento mais complexo da história política de Roberto Rui. Porque entre esse segundo momento, da segunda gestão como prefeito, saindo da primeira, o senhor foi deputado estadual, né? E como deputado estadual, acredito que o senhor foi um bom deputado estadual. Com certeza. Ganhou ali naquele momento, passou o tempo como deputado, e depois de 10 anos, eu acho, né? 10 anos? Foi uma fase de deputado onde eu passei a contribuir não só com o sul do Amazonas. O sul do Amazonas, mas em muitas áreas onde eu observava que havia uma necessidade e as pessoas me procuravam na Assembleia, eu atendia. Taquatiara, São Sebastião da Tumã, Manacapuru, os municípios do Madeira, quase todos ali. Eu fui considerado em 2 legislaturas como o deputado que mais elaborou projetos, né? Foram mais de 120 projetos, né? E naquele tempo não tinha emenda impositiva, né? Já tinha emenda dos deputados, tá? Mas, na realidade, já havia as emendas. Sim, mas não era naquela impositiva, né? Dos deputados. Era emenda impositiva. Era emenda impositiva. Já eram emendas impositivas. Eu vou lhe contar um dado aqui de uma emenda impositiva. O GM3 lá de Humaitá. Sim. Foi uma emenda impositiva. Os recursos para o projeto de grãos que nós havíamos dado início na escola agrícola ali, né? Provando que os campos naturais eram possíveis
Campos com Naturais da correção, Amazônia. com tecnologia, com tudo, a gente provou, né? E a gente conseguiu implementar, inclusive, alguns colheitadeiras, tá? Um projeto dentro das minhas emendas que foram, tá? Outra emenda, por exemplo, na época, a estrada que liga Apuí a Aripuanã, que foi um projeto nosso aqui, tá? Eu defendia uma saída para Apuí, que não fosse só Pararam por Humaitá, né? por Humaitá, saída por Aripuanã, e hoje é uma estrada produtiva, né? Uma estrada já com muitos investimentos lá dentro. No Apuí que o diga. São 300 quilômetros, eu acompanhei do começo ao fim. Eu vivia naquela estrada ali para não deixar as obras parar, tal, usando da minha liderança, junto com o Gilberto, com o Amazonino, para que a coisa acontecesse, né? E aconteceu. Então, nós tivemos a implantação da UA no município de Humaitá. Eu estava naquele tempo como deputado, não foi uma emenda da minha parte, mas da influência como deputado para que priorizasse o município de Humaitá. Recebesse o polo. Recebesse em primeiro lugar o polo da Universidade do Amazonas. Não era a UFAM, era a UA que foi implantada ali naquela época. Tá? Então essas coisas que a gente ia conseguindo, né? Era a nossa grande esperança, o grande pulo desse período de deputado. Eu lhe falei a questão da próstata, né? Sim, do problema do câncer de próstata aqui no Amazonas, né? Que naquela época não existiam profissionais qualificados. Não haviam profissionais, e eu, como sendo do interior, me deparei com muitos homens que vinham doentes, às vezes não era nem o câncer. Eu, graças a Deus, por isso que eu acho que 90% dos casos que me procuraram não havia câncer. Mas o Estado não tinha, na época, profissionais habilitados para isso. Tinha que, né? Aí eu entrei com uma lei para que o Estado reservasse um valor financeiro para treinar os médicos nos estados do Rio, São Paulo, onde tivesse tal, porque era um custo muito alto para o Estado. Mandar o paciente de próstata que vinha do interior, era ir lá com o governador, ele dava uma autorização, mandava para São Paulo, para a Beneficente Portuguesa, e geralmente acompanhado de uma pessoa, o paciente não ia só, né? Então era um custo alto para o Estado. A gente conseguiu, dentre outros, esse benefício. Muito bem. Então, essa primeira parte da vida política de Roberto Rui Guerra de Souza, eu acho que foi bem coroada. Mas a gente tem um outro momento, 10 anos depois, acredito eu, o senhor volta para a política em Humaitá. 2004, o senhor vence as eleições nas piores expectativas. Naquele momento, as pesquisas indicavam que o senhor estaria perdendo por uma margem, naquela época, se eu não me engano, de mais de 2.000 votos. Mas isso aí vamos ficar para o nosso próximo bloco. Daqui a pouco a gente volta. Então pode tomar uma água aqui e a gente volta. Você ouviu o Papo de Política com Carlos Renato e convidados.